Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Boa segunda-feira! Boa segunda-feira pra gente que tá gravando. Boa terça-feira pra você que está ouvindo este Angu de Grilo, dia 16 de julho de 2024. Tudo bem, Flaviol? Tudo bem. Tô vindo de plantão de fim de semana, animado, gente, né? Gente, é impressionante. Notícias do Norte. Você aí da Globo News, se vir Flávia Oliveira na escala de plantão, tente trocar. Fuja. Não tem um plantão calmo. Meu Deus, é ela sentar na cadeira que alguma coisa acontece. Flávia, vamos falar desse assunto aí do final de semana, né, gente? Vamos abrir o nosso Angu de Grilo falando do atentado ao Donald Trump. O tiro que quase pegou nele, né? A imagem quase heróica, né? Que foi já amplamente disseminada, os desdobramentos disso, que se sabe do atirador, quais são os cuidados que estão sendo tomados agora também para a Convenção Democrata. Enfim, quais são os próximos passos a partir, o que vem aí a partir desse atentado do final de semana. No segundo bloco, a gente vai falar da reforma tributária que teve pontos aprovados na Câmara. Lembra aquela nossa discussão já jurássica do que compõe a cesta básica que deve ter tarifa zero, alíquota zero de imposto? Pois é. Foi aprovado, a gente deixou o gancho, né, na semana passada que a gente voltaria a falar disso essa semana, para a gente voltar naquele debate, tá, não tá, tinha que tá, não tá, o que foi aprovado, o que vai ter tarifa zero, o que vai ter uma alíquota reduzida, o que entrou de fato naquele tal do imposto do pecado, que Flávia não gosta desse nome, mas vamos falar sobre isso, e aí no terceiro bloco a gente faz um compiladão. Teve novidades no caso João Pedro, aquele caso que ficou muito famoso do assassinato, né, de um menino de 14 anos numa operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, bem na pandemia, logo depois do que aconteceu com o George Floyd, né, que eclodiu também muitas manifestações aqui no Brasil. Vamos falar da chegada do manto Tupinambá. Finalmente, gente, vocês angulers que estão acompanhando desde o dia 1, a nossa cobertura aqui, né, dessa reivindicação de artefatos, de objetos que foram roubados, né, pelos colonizadores, e os países agora demandando essa devolução. Chegou o nosso manto Tupinambá e já chegou muito mal chegado no Museu Nacional. Vamos falar sobre isso também. É isso, minha gente. Vamos começar esse episódio. Bom, vamos começar fazendo um ponto a ponto, né, do atentado contra Donald Trump. Eu vou tentar ser rápida, porque eu acho que a gente já foi... Nossa, todo tipo de site, perfil na internet, cobertura jornalística já tratou de cada milímetro disso, né, ao longo do final de semana. Mas aqui no Angu de Grilo nós temos compromisso com a linha do tempo dos fatos, então... Vamos começar. Foi sábado, dia 13, 1h da tarde. Essa é uma linha do tempo de verdade. É uma linha do tempo que foi feita pelo Fantástico. E aí já facilitaram aqui meu trabalho aqui no Angu de Grilo. Os portões do Centro de Convenções se abriram 1h da tarde, na Pensilvânia, um evento, Centro de Eventos Rurais de Butler. E aí milhares de pessoas, né, chegaram para ver o discurso do Trump, né, os conservadores todos, né, os republicanos todos. O Trump estava marcado para começar o comício às 5h35 ele chegou, 6h03 ele subiu ao palco com boné, né, do MAGA, terno, sem gravata, deu aquele tchauzinho, palmas e tal, começou o discurso. Às 6h05, do lado dele, isso é uma coisa importante para a gente entender, porque é algo que ainda não foi plenamente esclarecido, mas ele tem 2 pedestais de vidro transparentes, né, que são os teleprompters, onde é que ele lê um texto.
Ele vai discursando, vai lendo, também improvisa, mas nas laterais dele tem esse teleprompter, que é aquela placa, né, de vidro. Às 6h10, ele vira para o lado, 5 minutos depois, né, e começa a falar da imigração, que é o assunto em que ele estava falando quando os tiros começam. Então ele fala da imigração, fala que quando ele foi presidente, a imigração ilegal caiu nos Estados Unidos, fala dessa política migratória, né, conservadora, que a gente sabe muito bem como funciona. E aí... É mais que conservadora, xenofóbica, né? preconceituosa. Reacionária, mentirosa, xenofóbica. É muito grave tudo que ele diz em relação a imigrantes. Fomenta muito ódio, né? Fomenta muita xenofobia. Falando que países, principalmente da América Latina, enviam para os Estados Unidos presidiários, doentes mentais, né? Pessoas que saem de manicômios e de presídios, que vão para os Estados Unidos cometer crimes, são estupradores. Então, é muito grave se você pensar na origem dos Estados Unidos, que é um país forjado, né, no genocídio, como o Brasil, no genocídio indígena, né, dos povos tradicionais, na escravidão das pessoas pretas e da imigração dos africanos, né, escravizados, e da imigração, né, de vários países do mundo, de vários territórios. Deveria ser valorizada como uma nação também igualmente multiétnica, multicultural. São pessoas que trabalham intensamente para o que costuma ser chamado de fazer a América, e o Trump tem um discurso absolutamente intolerante e preconceituoso com esse grupo e alcança, né, em larga medida, setores da sociedade americana, do que a gente vai chamar de uma América profunda, muito ressentida com perda de espaços, com uma sensação de exclusão que seria provocada por esses grupos a partir do discurso republicano do Trump, mas que tem origens muito mais profundas, né, em termos de transformações da economia, globalização. São várias, as ondas de crise econômica, a financiarização, a desigualdade que aumentou a partir de modelos de crescimento muito relacionados com fluxo, né, circulação de capitais. Então tem questões muito profundas, não quer dizer que esses pleitos não tenham alguma conexão com a realidade. De fato, você teve, por exemplo, um esvaziamento da indústria na direção de concentração de produção ou de distribuição de produção em outros países, mundo afora, sobretudo asiáticos, sobretudo a China, que virou o grande, né, entreposto de produção de insumos, partes, peças, chips, semicondutores, enfim. A própria indústria de roupas, de calçados, né, que se expandiu para aquela região e, obviamente, que muita gente que tinha emprego nessas áreas perdeu o emprego, se precarizou. Então, tudo isso é importante reconhecer. Os fenômenos econômicos, principalmente a partir dos anos 80 e 90, mais intensamente, que de fato produziram muitas transformações no mercado de trabalho e produziram exclusão e aumento de desigualdade, desemprego entre os que dependiam, gravitavam em torno daquela estrutura econômica antiga. Agora, daí a dizer que são os imigrantes os responsáveis, daí a dizer que os imigrantes são estupradores, marginais, criminosos, presidiários, pessoas com transtornos mentais, né, para instituir essa atmosfera de medo, de repulsa e se beneficiar politicamente disso, vai uma outra distância. Fecho aqui o parêntese, porque era sobre isso que Trump falava, né, sobre estatísticas da patrulha de fronteira, né, patrulha de imigração, e muita gente que estava ali, depois assistindo no fim de semana as entrevistas, diziam isso: eu vim para ouvir o Trump falar, porque ele é que fala a verdade sobre os imigrantes,
Então, de fato, é um discurso que mobiliza muita gente. E tanto mobiliza que o próprio Biden lançou, semanas atrás, um pacote para reprimir imigração, para limitar a entrada nos Estados Unidos, muito a reboque desse discurso, de incorporar um pedaço, né, desse discurso, posto que ele faz eco em largas porções do eleitorado americano. Mas era sobre isso que Trump falava quando... Volta para sua linha do tempo. Pois é, quando, 1 minuto depois que ele começa esse discurso, começa a pauta, né, de imigração dentro do discurso dele, o sniper que está atrás do Trump, e aí cabe um parêntese para explicar, que sempre tem um sniper posicionado atrás da pessoa que precisa ter a sua segurança mantida, né, porque é alguém que está ali em cima e atrás vendo todo mundo que está na frente, né, todo mundo que está no campo, né, de visão dessa pessoa que precisa de proteção, mirando do alto sempre a parte externa do evento, né, pensando a longa distância em que as armas hoje em dia são capazes de alcançar. Então, 1 minuto depois, o sniper se movimenta, olha para a direita e aí começa a se ouvir um tiro depois do outro. Foi uma distância de 130 metros de onde estava o atirador com uma AR-15 semiautomática até o alvo Donald Trump. Os tiros começam, né, no total foram 8 tiros. O Trump abaixa, ele interrompe o discurso. No terceiro e no quarto tiro, ele já leva a mão para a orelha direita e se abaixa. E aí os agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos vão até ele, né, cobrem ele, olham ele, né, para ver onde é que ele foi atingido, o que aconteceu. E 2 minutos depois, ele é levantado já com a ajuda dos agentes de segurança, já aparece com a orelha, né, ali sangrando, e é retirado começa a ser retirado do evento, mas se ergue, levanta o punho e aí começa a falar fight, 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 né, lute, lute, lute. E nessa hora... antes disso, ele faz um wait, deixa eu pegar meu sapato. Quer dizer, espera, que eles estão querendo tirar. Deixa eu pegar meus sapatos, espera. Ele teve a racionalidade de pensar no ato heróico. No look, como é que ele ia sair na foto. E aí ele começa... O punho erguido, a mensagem de luta, de resistência. Que é o momento da foto que todo mundo já viu, né? A foto dele com o punho erguido, cercado pelos agentes do Serviço Secreto, a bandeira, né, dos Estados Unidos atrás, até um vento bateu na bandeira atrás. E aí já começam as primeiras informações. Um apoiador, né, do Trump morreu, um homem de 50 anos, pulou para proteger as filhas e acabou sendo alvejado. 2 pessoas se feriram, estão internadas em estado grave. O atirador foi abatido imediatamente, né? Então o Trump fica abaixado com os agentes do Serviço Secreto até a hora que eles recebem o comando de que o atirador foi abatido e que eles já podem levantar. É um jovem de 20 anos, ainda há pouca informação sobre a motivação, o que aconteceu, né? Ele foi morto imediatamente. As pessoas que conheciam ele aparentaram estar muito chocadas, né, com tudo, muito surpresas com tudo. Ainda tem pouca informação, ele tinha já sido filiado, né, ao Partido Republicano, mas fez uma contribuição já ao Partido Democrata. Ele fez uma contribuição de $15 quando tinha 17 anos a uma organização ligada ao Partido Democrata em 2021, mas era registrado como eleitor do Partido Republicano. Pois é, o que se tem de informação até agora é que era alguém tímido, aparentemente vítima de bullying, que havia sido rejeitado, né, no clube de tiro da escola porque não era um bom atirador. E é o que se tem até agora. Se formou em 2022 na escola, e aí tem até o vídeo, né, dele na formatura com o diploma e tal. Ainda está sendo investigado quais foram as motivações, o que levou ele, especialmente sendo um republicano, né, identificado, registrado como um eleitor republicano, cometer um atentado contra o próprio candidato, né? Eu acho que isso é a coisa mais
difícil de entender, assim, não tem muita clareza em relação a isso. Eu acho que aí tem coisas que a gente precisa comentar. Primeiro, parece que tiveram vários alertas de pessoas, apoiadores que estavam na convenção no dia de sábado, que viram ele, vários participantes relataram que viram ele agindo de maneira suspeita. Foi informado também que pessoas, participantes, apoiadores de Trump que estavam no comício, viram ele subindo uma escada e informaram a polícia. Os policiais procuraram, não conseguiram encontrar ele antes que ele chegasse ao telhado. Então, assim, vários avisos ao longo do dia, né, de que tinha alguém com comportamento suspeito, tinha sido visto uma pessoa subindo num telhado. Alguns momentos antes, já tem até essas imagens, né, de pessoas que estavam filmando antes de começarem os tiros, falam, tem alguém no telhado, tem alguém no telhado. Então, assim, já desde, acho que de sábado, mas assim, ontem que essas informações começaram mais forte ainda, de que isso tinha sido denunciado, né, que ele tinha sido visto e tinha sido notado um comportamento suspeito que foi ignorado, o serviço secreto, né, as forças de segurança estão sendo criticadas. Né? Então, está sendo todos os protocolos, inclusive para a Convenção Democrata, está sendo revista. Né? Já tem várias reuniões, inclusive com o Biden como presidente, mas também como alguém que ainda vai fazer próximos eventos. Mas houve uma falha da segurança, né? Porque houve uma denúncia, houve uma percepção, houve relato de vir uma pessoa subindo no telhado, a polícia não encontrou e aí fica por isso mesmo, né? Num ambiente que é muito sensível, que são comícios eleitorais, né? No mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos. Então, acho que isso é a primeira coisa, assim, o serviço secreto, as forças policiais estão sendo criticadas, e aí vamos ver o que é apurado, né, dessas brechas que foram deixadas. Acho que vale comentar também, Flávia, que começa a teoria de conspiração, né, de ser tudo armado, como há a teoria da conspiração também da facada do Bolsonaro ter sido uma grande armação. Gente, eu não sou atraída por teorias da conspiração, então assim, o que me impede de acreditar ou não é que eu não tenho muito saco pra essa coisa, sabe? Então assim, eu acho que teoria da conspiração é aquele tipo de coisa assim, quem gosta desse universo do lúdico, quem tem o lúdico, acaba acreditando em todas. Quem não tem o lúdico, não acredita em nada. E se tem duas pessoas que não têm o lúdico, somos eu e Flávia. Minha e minha mãe somos duas pessoas assim, que não trabalhamos no campo da imaginação, da criatividade. Não há o lúdico aqui. Então, assim, eu não tenho o menor saco para essas coisas de que, foi armado, olha essa foto, como pode essa foto existir? Meu Deus, foi tudo armado, essa bandeira trêmula atrás, este sangue, não sei o quê. Então, assim, gente, eu não tenho o menor saco pra isso. Se foi tudo uma grande armação, eu realmente fui enganada. Porque eu acho que a história, a vida real é aterrorizante o suficiente, não precisa nem armar. Eu acho que essas coisas realmente acontecem sem com que haja necessidade de grandes organizações para isso. Então, assim, eu realmente não compro esse papo. Sobre a nossa... Quero fazer um direito de resposta aqui. Sobre a nossa desconexão com o lúdico. Não é com o lúdico, é com o humor, sobretudo, né? A gente tem Plutão, as duas, veja que coincidência, as duas temos Plutão na casa 5. Galera da astrologia, então, manda pra gente a interpretação de vocês. A gente acha graça em pouca coisa, assim, essas coisas rasas, banais. Eu sou muito profunda até pelos meus orixás. E então, eu sou muito racional. Então, não nego. Enfim, as pessoas têm direito de acreditar e levantar hipóteses. Aliás, o mundo da política permite isso, né? A política se transformou em algo que permite, e é uma pena, né? Porque ela foi realmente perdendo conexões com ética, com minimamente verdade, com caráter, e foi virando um duelo de marketing, de personagens, de grandes atores que manipulam, né, porções do eleitorado na direção de tirar proveito político, proveito pessoal. E as redes sociais exacerbaram isso. Então, não é surpreendente, né, que tão logo
surja uma determinada notícia, apareçam informações e outras notícias e viralização sobre teorias da conspiração, sobre desinformação, sobre fake news. Nós vimos isso no caso Marielle, por exemplo. Os cards, as acusações, as insinuações, a criminalização da Marielle Franco, né, vereadora assassinada no Rio de Janeiro, março de 2018, eles apareceram tão logo a notícia do assassinato se espalhou. Então, assim, tem gente a serviço disso e tem gente que ganha, se beneficia desse tipo de situação. Não dá para saber, realmente, se essas teorias de conspiração elas fazem sentido, mas, assim, objetivamente, o que a gente tem é um homem morto, 2 vítimas gravemente feridas. Isso é objetivo, isso não é ficção. O ex-presidente Trump com um ferimento na orelha, né, o rosto ensanguentado. Um indivíduo de 20 anos morto, abatido pelas forças de segurança que protegiam o ex-presidente, candidato republicano, com um AR-15, que aparentemente foi a arma, né, que alcançou, que atingiu as vítimas, com um carro em que havia explosivo e com explosivo no endereço onde ele morava, numa cidade próxima ao local lá da tragédia. E uma investigação que está sendo tratada como terrorismo, e deve ser mesmo, né? Pela quantidade, inclusive, de pessoas atingidas e pelo potencial de destruição que havia, por exemplo, num carro com explosivos. Essas são as informações que até aqui circularam. O governo de Joe Biden, democrata, indicou uma investigação paralela, imparcial, para acompanhar as investigações oficiais. E é óbvio que a gente imagina que se alguma coisa destoar, ela será informada à sociedade americana e ao planeta, né? Agora, é fato que Trump, alvejado de raspão, aparentemente, no sábado ainda circularam informações sobre... Foi o vidro do teleprompter que... Isso, eu esqueci, eu falei do teleprompter e esqueci de falar, né? Tinha essa informação de que, na verdade, não tinha sido a bala de raspão, mas um pedaço do vidro. Mas ele está dizendo que teve a orelha perfurada pela bala. Exatamente, ele disse isso, e tem uma foto do New York Times que tem um traçado, né, que seria a trajetória mesmo da bala, um rasgo no ar saindo de trás do Trump. Que o cara atirou, que houve tiro, que o cara atirou, que o cara foi neutralizado. Agora, qual foi a motivação? É irresponsável tanto dizer que foi uma armação dos republicanos, quanto é irresponsável dizer, como muitos republicanos disseram, que foi uma armação do Biden tentando matar o Trump. A gente não pode embarcar nisso sem evidências concretas e apenas por desejos, né, de saber mais ou de não se sentir traído. Os Estados Unidos são um país de muita violência política. É engraçado porque, num primeiro momento, veio uma onda de repúdio ao ato de violência e de solidariedade ao Trump, inclusive de líderes democratas, políticos do mundo inteiro, e chamava atenção o quanto vários políticos, né, americanos diziam que isso não são os Estados Unidos, nós não somos isso, nós não somos violentos. São, sim, são. Tem pelo menos 4 presidentes, né, foram assassinados no exercício do mandato, a começar por Abraham Lincoln, vejam vocês, chegando a John Kennedy, né, que é talvez o caso mais famoso porque foi transmitido, né, em tempo real, né, aquela época, 1963. Abraham Lincoln tomou um tiro na cabeça, era um presidente republicano. James Garfield, também republicano, em 1881. Abraham Lincoln, em 1865. William McKinley, em 1901. E depois JFK, democrata, em 63. Pelo menos 9, segundo pesquisas que li e fiz no fim de semana, sofreram atentados.
E planos para tentativa de assassinato de presidente foram descobertos também pelo serviço secreto e neutralizados. Mas o último mais conhecido foi o tiro que Ronald Reagan levou em 1981, mas eu achei, inclusive, planos para assassinar Bill Clinton em 1994 e 3 de tentativas não, planos desbaratados para assassinar George W. Bush em 2001 e em 2005. Então é violento, sim. E a gente pode lembrar 6 de janeiro de 2021, né? Uma tentativa de golpe com a invasão do Capitólio, que deixou 5 mortos, eu acho que são 5 mortos o número final. Teve, em 2022, a invasão à casa da Nancy Pelosi, que era, então, a presidente da Câmara, né? Acho que era esse o cargo dela. Equivalente a deputada, né? Democrata. Houve uma invasão à casa dela e o marido dela, Paul Pelosi, foi agredido com martelada dentro de casa. E o criminoso que foi preso, já foi condenado, dizia: onde está Nancy, onde está Nancy. Então, é um território, sim, de violência política. Não é verdade que nós não somos assim. São assim, e isso, somada à facilidade, né, de acesso a armas de fogo, num ambiente polarizado, de uma disputa política muito agressiva, igualmente violenta, de troca de acusações, de ofensas e tudo mais, de incitação ao ódio, torna-se um ambiente favorável a esse tipo de ação, por um extremista, por uma pessoa com transtornos mentais, por um fanático, por alguém que tem a intenção de se projetar. No atentado ao Ronald Reagan, o sujeito que atirou no presidente dizia que queria chamar a atenção da Judy Foster, a atriz. É uma loucura, você vai juntando, né? Então não é verdade que os Estados Unidos não sejam um território de muita violência. Aliás, essas nações, né, que foram colonizadas, né, esse modelo é muito violento, na essência, porque envolve domínio do território, extermínio da população nativa e a escravidão em si, né? Então, sabemos dessa história e fazemos parte de uma nação que tem uma história semelhante e que é profundamente violenta, né? Nas relações pessoais, sociais, comunitárias e institucionais. Semana passada eu acho que nós falávamos do racismo institucional e ainda vamos falar, infelizmente, ainda vamos voltar a falar sobre isso hoje. Então esse é um ponto. Muitas notas de repúdio que tinham que ser dadas, efetivamente, não dá para pactuar com isso. Alguma irresponsabilidade que precisa ser apontada e criticada em relação a responsabilizar este ou aquele, né, de parte a parte. Não é um momento razoável de a gente pensar em acusar um de forjar o próprio assassinato. Pô, caramba, forjar isso e sair, sei lá, é muito maquiavélico demais, é para além de maquiavélico, é até doentio. E também acusar o adversário político. Agora, de fato, o que aconteceu no sábado tem o condão de interferir, né, nos rumos da política americana, dessa corrida eleitoral. Eu não sou daqueles que acham assim, o Trump sai com aquela foto de Marte, não sei o que, e está eleito. Não acho que está eleito. E só porque o então candidato Jair Bolsonaro levou uma facada e acabou eleito, não significa que todo mundo que sofreu uma tentativa de assassinato numa campanha eleitoral, todo candidato de extrema-direita, seja lá o que for, que sofreu uma tentativa de assassinato vai ganhar a eleição? Não acho isso. Na verdade, eu acho que o Bolsonaro já havia muitas indicações de que o Bolsonaro ganharia aquela eleição, independentemente da facada. Agora, a facada tirou ele de cena, né? Ele não participou de debates, os debates o enfraqueciam, ele não é um bom candidato em debate, e, obviamente, a comoção do campo que já o apoiava, que já simpatizava com ele, ela certamente se confirmou no comparecimento.
se você está comovido em torno de um candidato, etc, etc. Ele adoece, ele tem um sofrimento. Às vezes, quando a gente vê isso, a governadora de Pernambuco, que ficou viúva, né, praticamente no dia ou na véspera do primeiro turno da eleição, esse tipo de drama, ele comove, sem dúvida alguma, o eleitorado, e quem está propenso a votar naquele indivíduo vai lá e vota. Mas daí a dizer que é por isso que ele será eleito ou não será eleito, ou o adversário não será eleito, eu acho um pouco precipitado, porque tem algumas dimensões, né? De Raquel Lira, o nome da governadora de Pernambuco, que ficou viúva na véspera do primeiro turno da eleição de 2022. E trouxe essa história, não tem absolutamente nada a ver com conspiração, ele teve um infarto fulminante, mas eu trago como a comoção como elemento de indução ao voto. Então, assim, o Trump já tinha um capital político alto, né? Uma vantagem, inclusive em pesquisas, e, obviamente, o engajamento no campo do eleitorado dele vai ser ou ampliado ou garantido. Mas eu não sei se alguém que estava propenso a votar nos democratas vai mudar de voto para votar em Trump. Ou se gente que estava muito frustrada com a campanha eleitoral, com a corrida eleitoral, vai, a partir desse episódio, se comover a ponto de sair de casa para votar no Donald Trump. Eu não sei, porque eu acho que esse é o típico episódio, pensando no que a gente fala tanto do voto não ser obrigatório, que eu acho que mobiliza para as pessoas irem votar. Mas quem? Quem já estava com ele ou outros? Porque quem já estava com ele não tem muita dúvida. Eu acho que outros, eventualmente, republicanos adormecidos, sabe? Gente que se desiludiu com o primeiro governo dele, gente que tá meio desconectado da política desses anos de Biden. Às vezes, os idosos que não têm, né, tipo aquela coisa de leva o seu parente, né? Aí é um trumpista fanático que tem um pai, um filho que não se liga muito, mas aí faz o movimento de levar. Eu acho que pode pegar os adormecidos, a galera que tem uma identificação com os republicanos, mas que estava lidando com a política do tipo, tanto fez, tanto faz. E aí, vendo esse atentado à democracia, né, à liberdade, a essas coisas a essa noção, né, de liberdade e tal, que eles tanto endeusam, eu acho que pode ser um motivador de indignação dessa galera que estava um pouco apartada. E aí, uma coisa que eu ouvi, acho que hoje de manhã, no café da manhã, no podcast, de que ele já estava com esse discurso muito vitimizado, né? Por conta dos processos que ele tem enfrentado, que a gente falou aqui, né? Da condenação daquele caso de lavagem de desvio, né? De dinheiro, daquele pagamento de propina. Tem outras investigações e ele está fazendo perseguido político. Eu estou sendo perseguido politicamente, isso é uma perseguição para que eu não me candidate. Ele já está com esse discurso vitimizado de alguém que está sofrendo perseguição. Agora, eu acho que todos os olhos estão abertos dele dobrar essa aposta desse discurso de vitimização. Eu acho que até surpreendeu, né, os primeiros pronunciamentos dele, que ele falou, poderia estar morto agora e tal. Mas o terceiro discurso dele depois do episódio, ele faz um tom bem moderado de precisamos unir a América, precisamos unir o mundo. Como é que ele fala? Essa é uma chance de unir o país inteiro, até mesmo o mundo inteiro. O discurso será muito diferente do que teria sido 2 dias atrás, do discurso da quinta-feira, né? Agora que é quando vai ter a convenção republicana. Com um tom muito mais moderado e de união que ele jamais teve. Então, assim, tá todo mundo meio tipo, beleza, agora você tá falando isso, mas o que todo mundo espera é que na convenção de quinta-feira ele fique ainda mais, né, inflamado dentro dos seus discursos conservadores, xenofóbicos, violentos e tudo mais. Então, até quando vai durar esse papinho de que vamos unir a América, vamos unir ao mundo e tal? Então, assim, eu acho que vai rolar uma grande inflamação de massas aí.
Sinceramente, não estou muito otimista, não. Eu não tenho essa certeza. Tinha uma questão, por exemplo, que logo na sequência do atentado, né? Se dizia, quem é esse autor? Porque a especulação é se for um imigrante, se for alguém de origem, né, estrangeira, que vai reafirmar o discurso racista, intolerante, xenofóbico do Donald Trump, e não foi, né? Era um jovem americano típico, branco, de família branca. Então também isso tem um peso na medida em que não se trata de uma reação de um alvo do discurso de ódio que Trump e seu campo emitem para uso político. Eu acho que tem a questão do acesso a armas, né, que é uma agenda republicana recorrente e que produz muita violência e morte, né, nos Estados Unidos. Como é que um jovem de 20 anos tem acesso a um fuzil AR-15, né, que é chamado de rifle americano? Como é que tanta gente... Né? Porque assim, não é verdade que não é uma sociedade violenta. É sim, tem números de ataques a escolas, a igrejas, né? Muita violência racial. Eu não sei em que medida esses temas não vão emergir, não vão ocupar um ponto central na campanha, né, do ponto de vista de debate público, diante disso que aconteceu com Trump. E não me parece que é um tema em debate que o favorece. E é verdade também que a campanha de Biden vai precisar fazer ajustes, né? Porque havia uma estratégia de criminalização mesmo do Trump. Por isso ele falava de ser perseguido, de ser vítima. Muito típico. Gente, o modelo, né, de narrativa, de construção do marketing político, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Diante das evidências de ilegalidades, como é que o campo bolsonarista se comporta? Ele é um perseguido da justiça, criminaliza e ataca o judiciário, na pessoa, inclusive, de ministros, objetivamente, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por exemplo. O Trump vinha fazendo isso. Uma grande armação de Biden, dos democratas com o judiciário para me criminalizar, para impedir minha candidatura, para impedir que eu volte, mas eu voltarei. Essa era a retórica. E a partir da condenação, cuja sentença seria divulgada na última quinta-feira, dia 11, mas foi adiada em razão daquela decisão da Suprema Corte em relação a uma espécie de anistia, né, ao impedimento de imputar crimes, né, a presidentes, a uma imunidade de presidentes e ex-presidentes, a campanha democrata vinha muito levantando esse tema. É um criminoso condenado, Trump, e responde a outros processos e tudo mais. Agora, Trump está por trás do que aconteceu no 6 de janeiro lá. Há gravações, há farto material sobre isso. Então, assim, ele não é um agente, um ator político que pode circular dissociado desse ambiente de violência política. Tomara mesmo que ele readeque o seu discurso e a campanha ganhe tons mais racionais, democráticos, éticos, né? É isso que a gente vai ver. E, aliás, essa vai ser uma semana decisiva, porque na quinta-feira tem a convenção do Partido Republicano, que vai referendar a candidatura dele à presidência em Milwaukee, né, no estado de Wisconsin, que é um dos estados pêndulo, né, dos swing states. O Biden expressou solidariedade, telefonou para o Trump, não tem muita informação sobre como foi essa ligação, mas telefonou, e é interessante como ele diz, vou ligar para Donald, aí ele usa o primeiro nome, numa clara tática de humanização, né, da figura. Ontem domingo, né, domingo à noite, o Biden fez um pronunciamento diretamente do Salão Oval da Presidência, um pronunciamento de chefe de Estado, né, acho que é uma diferença bem significativa, e um pronunciamento forte, listando, né, repudiando a violência política, dizendo que isso não pode acontecer, que
as diferenças de ideias têm que ser tratadas a partir de diálogo, né, de forma democrática, expressando solidariedade e repudiando a violência contra o Trump, contra o cidadão americano que morreu, contra ou pelo cidadão americano que morreu, pelos feridos, reivindicando uma campanha mais respeitosa e equilibrada, chamando atenção para essa necessidade de uma campanha, né, de uma revisão da campanha no que diz respeito a essas diferenças políticas e essa violência política, violência verbal, mas a violência. Ele lembrou não só do tiro, né, que teria acertado Trump de raspão e matado um cidadão americano, mas que já aconteceu outras vezes. Ele lembrou do 6 de janeiro de 2021, ele lembrou do ataque ao marido da Nancy Pelosi, e aí disse que não é aceitável, né? Não há lugar para esse tipo para nenhuma violência política, é necessário esfriar esse clima político que está muito quente, e é verdade, a política não pode ser um campo de batalha, nem um campo de morte. Fez uma fala muito assertiva, né, na direção de condenar esse ambiente de violência política. Então vamos ver se isso muda alguma coisa. Agora, o que é interessante, Trump estava meio secundarizado no debate político em razão do foco excessivo em Biden desistir ou não da candidatura. Essa semana, ele já um pouco voltaria ao centro do debate por conta da convenção dos republicanos. Mas isso foi antecipado com o atentado de sábado. E agora há até uma interrogação sobre se Biden ganhou uma sobrevida, né, na candidatura, se a pressão sobre ele vai cessar ou não, né? Ou se, a partir de quem espera que Trump tenha ainda um aumento nas intenções de voto depois do atentado, e nas bolsas de aposta aumentaram, né, as chances de ele se eleger presidente, se a partir daí, inclusive, haverá ainda mais pressão, né, pela troca do candidato democrata. Na semana passada, o Biden deu uma entrevista coletiva, um pouco para tentar, mais uma vez, né, eliminar as dúvidas em relação à sua candidatura, se mostrar capaz e reafirmar que ele é o candidato, que ele não vai abrir mão desse papel. Ele já tinha cometido uma gafe, chamou Zelensky de Putin. Quando chamou Zelensky para discursar no encontro da OTAN, dos 75 anos da OTAN, e chamou a Kamala Harris de Trump, vice-presidente Trump, eu escolhi já nessa coletiva. Então foram duas gafes, vários doadores democratas. É difícil defender, embora eu acho que tem uma crueldade imensa. Né? Não, tem muito etarismo, tem capacitismo, tem muitas coisas envolvidas. Inclusive Mas a gente já falou sobre isso aqui, né, nas semanas anteriores. É isso. Então, são duas grandes interrogações que se abrem. O que pesquisas de intenção de voto vão mostrar em relação às chances de Trump e dos democratas após esse atentado? Se a pressão sobre Biden vai diminuir ou aumentar a partir disso, e como serão as estratégias de campanha democrata e republicana a partir desse episódio de extrema violência política. Aí, para terminar, que eu já falei demais, eu só queria trazer aqui a reação no Brasil. Jair Bolsonaro e seus filhos culpando a esquerda, dizendo que a esquerda é que promove violência política contra os candidatos de direita, como se o jovem atirou, né, contra Trump no comício fosse um jovem de esquerda, mas eles usaram muito essa narrativa, trazendo de volta o atentado que Bolsonaro sofreu, a facada, e Lula fez um pronunciamento rápido numa rede social, que eu achei bem-vindo, repudiando a violência política,
e desejando melhoras, pronto restabelecimento a Donald Trump. Achei uma atitude rápida e bem-vinda, inclusive à luz de Lula ter, semanas anteriores, manifestado desejo pela reeleição de Biden. Então, acho que abre ali uma janela, né, de algum tipo de diálogo, de relação civilizada com o Brasil. Eu lembro que Bolsonaro demorou mais de mês para reconhecer a vitória do Joe Biden, lá em 2020, justamente pela sua ligação com Trump. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco também se manifestaram. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, Lira e Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, também repudiando a violência política. E eu acho que é uma carapuça que deve servir para todos nós brasileiros, porque o Brasil também é um território de muita violência política. E o próprio ministro Ricardo Lewandowski da Justiça também se pronunciou, chamando atenção para não só, né, os riscos da violência política, o risco democrático, que é evidente, mas esse tema do acesso a armas, né, que é uma agenda desse governo brasileiro, do governo Lula, né? A repressão e o controle de armas é uma agenda desse governo, como a flexibilização do acesso, da fiscalização, do controle, era uma agenda que foi implementada pelo Bolsonaro e houve um derrame de armas de fogo no Brasil durante a gestão Bolsonaro. Aí é um bom debate que, inclusive, pode alcançar a reforma tributária, que aí é nosso próximo assunto, que as armas estão com uma alíquota, ou sujeitas, em tese, a uma tributação menor do que tinham antes da reforma tributária. Bom, então vamos para o nosso próximo bloco para a gente falar de reforma tributária e seguiremos de olho, né, nos desdobramentos desse atentado contra Donald Trump e nas convenções que acontecem aí essa semana. Então, semana que vem... Essa semana, convenção republicana e, em agosto, a democrata, que aí pode efetivamente trazer alguma mudança na candidatura democrata se o Joe Biden, até lá, continuar insistindo, né, e de que forma que isso vai se articular. Algumas pesquisas antes, né, desse atentado ao Trump mostravam a Kamala Harris, vice-presidente, com mais chances de vencer Trump do que Biden. Mas tem outros nomes, governadores, então, enfim. Seguiremos de olho e voltaremos a tratar disso, caso haja necessidade nos próximos episódios. Vamos, então, para o nosso próximo bloco. Bom, gente, a gente já falou muito de reforma tributária aqui. Tem um episódio completo, tirando todas as dúvidas de anos e anos atrás. Já nem me lembro mais quando foi esse episódio, eu acho que foi do ano passado. Mas o fato é que agora foi aprovado o primeiro projeto da regulamentação da reforma. A reforma já tinha sido aprovada, né? A gente já falou disso aqui, mas agora era de fato texto para regulamentar. Foi aprovado na semana passada, o texto segue para análise no Senado, então pode ser que algo mude, mas tem alguns pontos que foram bastante debatidos na semana passada, ao longo, né, das últimas 2 semanas, eu acho, especialmente, e eu acho que vale a gente pontuar aqui, vocês que acompanharam tanto com a gente nossos debates acalorados aqui no Ângulo de Grilo, do que tem que ter imposto zerado, o que entra na cesta básica nacional, na alíquota zero, enfim, falamos sobre isso aqui. E aí tem uma matéria aqui do UOL, que é referenciada do Estadão, que trouxe 11 pontos de mudanças feitas nesse texto, né, da regulamentação. E o que ficou, então, 11 pontos finais. Acho que vale a gente passear nesses 11 pontos, porque está bem dividido, bem explicado. Vamos fazer, então, ponto a ponto, rapidamente? Eu trago o ponto e você comenta, pode ser, Flavião? Pode ser. Bom, a primeira coisa, o que é grande, sempre, né, os itens da cesta básica, o que entra aí na alimentação. Foi aprovada a inclusão de carne vermelha na cesta básica de alíquota zero e também de outras carnes, bovinas, suínas, peixes, tirando salmão, atum, né, e tal, na alíquota de 60%. Isso era uma coisa que a gente já tinha falado aqui,
né? Passado toda essa lista, não tinha sido incluído carne inicialmente, mas agora entrou carne vermelha e na alíquota de 60%, que estão carne suína, ovina, caprina, de aves, produtos animais e miudezas, peixes e carnes de peixes, exceto salmão, atum, bacalhau, adoque, site e ovas, crustáceos também estão de 60%, enfim, mas eu acho que a grande mudança do texto da semana passada foi a inclusão de carne vermelha, né? Na verdade, carne vermelha e tudo isso, né? Porque, em tese, o debate que o Lula propôs, né? Primeiro ele falou em a carne, desonerar a carne dos mais pobres, né? Já estavam com um imposto zero na reforma tributária, arroz, feijão, farinha, as massas, óleo. a gente falou bem, né, disso aqui. Vários tipos de Exatamente. farinhas, né, que contemplava Ovos, toda também essa diferença frutas e regional, né? hortaliças. Exatamente. E carne, peixe, frango, as proteínas, né, animais com alíquota reduzida em 60%, então pagaria 40% da alíquota padrão, seria uma carga em torno de 10%, 10,7%, e hoje a carne paga algo em torno de 12%. Então ainda teria uma queda da tributação. O Lula veio com a proposta de desonerar a carne consumida pelos mais pobres, que seriam os cortes de segunda, mas isso era inviável e a Receita Federal deu esse bizu, esse recado, dizendo que as peças de carne chegam inteiras, né? E aí você não tem como tributar um pedaço e não tributar outro, etc. Aí ele disse que devia desonerar e acabou. A Quest também soltou uma pesquisa, né, falando de que 84% dos brasileiros concordavam com essa ideia de desonerar a carne para os mais pobres, lançada pelo presidente, e, obviamente, o Congresso Nacional embarcou nisso, sem muita hesitação, porque a bancada do boi é muito forte. E aí, além das proteínas animais, eles lançaram na desoneração total os queijos, que também, enfim, não me parecem itens essenciais, mas a gente já teve essa conversa. Quem quiser essa briga aí de onera comida ou não onera, vai lá. Tá lá em outro episódio. Tá lá em outro episódio. Aqui em casa, queijo é item essencial. Se tivesse alíquota zero, eu economizava, viu? Porque o quanto meu marido come de queijo é brincadeira. Então, pronto. Então, fiquem aí, durmam com esse barulho. Então, eles decidiram desonerar tudo. E aí, qual é o nó? É que, segundo estimativas da equipe econômica, a desoneração das carnes e do queijo vai aumentar a alíquota padrão entre 0,6 e 0,7 ponto percentual. Então, o que era 26,5% de alíquota padrão passaria a 27,2, 27,3. Mas aí tem um ponto. Vamos para o nosso segundo ponto, então, gente, dos 11. Exatamente esse tópico. Incluíram no texto uma trava para não passar esse 26,5%, não é isso? A trava que passaria a valer depois de 2023, então depois do período de transição, né, que começa, dessa reforma que começa em 2025. 25? 5. Entre 25 e 26. 25 é a implementação dos sistemas e tal. 26 e vai até 2033. E aí, depois, caso ultrapassasse esse limite, vai ser obrigado a reformular essa miscelânea aí de imposto. Mas, então, o tópico 2 é que foi incluído no texto essa trava para evitar a cobrança acima de 26,5%, não é isso? Foi incluído no texto essa trava. Essa trava impõe uma lei complementar apresentada pela equipe econômica, pelo governo, para o Congresso aprovar. Agora, óbvio que se você desonera algum grupo, algum item, algum conjunto de preços e a alíquota padrão sobe, para você compensar e voltar a cumprir a regra, você vai ter que onerar outros. Aí que outros, né? Porque aí algum item vai ficar mais caro
para outros ficarem mais baratos. Inclusive, eu mencionei esse aumento de 0,6, 0,7, né, em decorrência das carnes, mas tem um outro aumento de 0,2 ponto percentual também previsto, né, de impacto na alíquota padrão, pela decisão do Congresso de desonerar 383 medicamentos, isso já estava no projeto original do governo, mas de aplicar alíquota reduzida em 60% para todos os outros medicamentos e itens farmacêuticos. E isso também, incluindo Viagras da vida, etc. Não estava previsto originalmente, tinha um conjunto de medicamentos totalmente desonerados e um número em torno de 800, eu acho, com alíquota reduzida. E o resto, alíquota integral. A votação na Câmara impôs alíquota reduzida para todos os medicamentos. E ela aí, já bagunçou, ela vai falando, pressionar. Aí ela vai... Esse já era outro ponto. Gente, eu tenho que falar então, tudo de uma vez. Já vira ponto 3. Não, já vira ponto 3. Porque, veja, essa lei complementar que você mencionou, que é a trava, ela vai precisar ajustar a cobrança, a incidência dos dois impostos, CBS e IBS, para compensar praticamente um ponto percentual a mais. Que parece pouco, mas não é não. É muita coisa. Não é pouco. Entendeu? Então, o que vai subir de preço, o que vai pagar mais imposto para compensar essa desoneração? Pois é, mas defina coisa de rico. Queijo né? Eu até brinquei. O Congresso criou o Meu Brie Minha Vida, né? Tudo. Ai, Flaviol, muito difícil isso. Meu camembert popular. Ai, gente, todo mundo merece, né? Uma tábua de frios, vocês não acham? O povo brasileiro merece, a gente já teve essa conversa. Então, ponto 3, os medicamentos, você falou, né, de alíquota de 60%. Não, calma. 60% para todos registrados na Anvisa ou de farmácia de manipulação. Antes eles estavam divididos entre 60% ou alíquota cheia. A outra parte com isenção total não foi alterado. E entrou uma parte muito importante nesse tópico medicamentos e tal, que é o DIU e preservativos na lista da alíquota de 60%. Então, grande vitória aí. E também zeraram a alíquota de absorvente. Gente, a gente tinha conversado isso aqui. Esse foi um grande tema quando a gente discutiu essa lista. A gente falou de fralda, absorvente, papel higiênico, o que era item essencial, o que não era, se todo absorvente é item essencial, mais barato ou mais caro. E zeraram imposto de absorvente. Então, eu sempre defendi... Bom, eu sempre decidi, por mim, zerava praticamente tudo, né? Quem ouviu o episódio da época sabe. Mas saúde, né? A saúde menstrual é uma forma da gente dar um pouco mais de dignidade menstrual, talvez assegurar um pouco mais esses valores e esse acesso para meninas, mulheres, pessoas que menstruam. Então, também considero uma vitória. Vamos para um próximo tópico, que é o imposto seletivo. Vale falar, foi incluído carvão mineral, isso é muito importante, na lista de produtos sujeitos ao imposto seletivo, que é aquele conhecido como imposto do pecado. Então, são itens que são considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Também foi incluído jogos de azar, físico ou digitais, né, as apostas, as bets, e os veículos elétricos também. Então, entrou carro, entrou veículo elétrico, entrou tudo. Outra coisa que também a gente já tinha falado aqui, né, das bebidas açucaradas, das bebidas alcoólicas, mas eu não sei, gente, se vocês já receberam esse anúncio, especialmente no Twitter, é um anúncio que eu recebo sempre, que é da indústria das cervejarias, né, sei lá, da Associação das Cervejarias, não sei como é o nome, falando que todas as bebidas estavam enquadradas com a mesma porcentagem, né, o mesmo percentual de imposto, mesmo bebidas que tenham teor alcoólica diferente. Então é um anúncio que já apareceu muitas vezes, é uma ilustraçãozinha assim, que tem a cerveja,
aí o gin, um copo de cerveja, um copo de gin, um copo de vinho, um copo de vodka, e aí falando, o teor alcoólico é diferente e a alíquota de imposto é a mesma. Então era uma briga das cervejarias de que fosse proporcional, né, ou pelo menos diferente em relação, né, o imposto e o teor alcoólico, e eles conseguiram. Então vai ter uma progressividade desse imposto seletivo de acordo com o teor alcoólico. Então bebidas com menor teor alcoólico pagam menos, pouco menos, né, podem ter um percentual diferente e ir aumentando de acordo com o teor alcoólico. Então bebidas com mais teor alcoólico pagarão mais imposto. Então acho que isso era uma coisa também diferente. Flávia Ol pode comentar. Não, sobre essa questão da bebida, havia um lobby enorme, né, por óbvio, de uma taxação progressiva, levando em conta isso que você mencionou, o teor alcoólico. Obviamente, cerveja pagando menos que absinto. Vodka, gin. Que vodka, né, uísque e tal. Mas havia uma proposta que, pelo menos no relatório, tinha passado, que era de uma taxação adicional sobre o valor de venda, portanto, uma taxação em reais e não em percentuais, para fazer um ajuste em relação à quantidade de bebida consumida. Porque 90% é cerveja. Então, assim, para você consumir 10 miligramas, eu acho, mililitros de álcool... Não, miligramas. Você tem que tomar uma lata de cerveja, 350 ml de cerveja, 100 ml de vinho e uma dose de uísque. Então, como se bebe muito mais cerveja do que as outras bebidas, haveria uma taxação adicional em reais sobre a quantidade de litros vendidos. Meu Deus do céu, entendi. Que aí você equilibraria. Tem uma complexidade, mas é uma argumentação para tentar reduzir o consumo de álcool, né? É uma defesa, inclusive de organizações da sociedade civil, na direção de tornar mais cara a bebida mais consumida, mais largamente consumida, para que as pessoas bebam menos. Então, um uso tributário da questão da saúde. Mas a tributação propriamente se daria a partir do teor alcoólico. Você falou de bebidas adoçadas, é essencialmente refrigerante e água saborizada. Os sucos adoçados e tal não estão na alíquota do imposto seletivo. E uma proposta também da sociedade civil, a ACT, que reúne várias organizações da sociedade civil, está propondo exatamente isso. Taxar, botar no imposto seletivo os produtos ricos, digamos assim, né, em açúcares, e aí incluiria biscoito, essas bebidas adoçadas e sobremesas, enfim, esse tipo de coisa, e também os ultraprocessados ricos ou pobres, né, depende do ponto de vista, em sódio e em gordura. E aí eles estimam que seria mais que suficiente para compensar a taxação ou a desoneração das carnes e dos remédios. E, inclusive, até reduziria um pouco a alíquota padrão para algo em torno de 26,2%, em vez do 26,5% de agora. Então, esse é um debate que pode chegar ao Senado Federal, né? O projeto foi aprovado na Câmara, vai passar pelo Senado. O Rodrigo Pacheco disse que vai ter uma tramitação normal, não vai ter regime de urgência. Então, eles só dão urgência para outras coisas. Eles. Mas é bom que não dê urgência nesse caso mesmo, não, porque, claro, porque urgência ninguém debate, né? E o que tem nesse que assunto aquele método debate. do Arthur Lira. Pois é. Quem votar sim, permaneça no seu lugar, aprovado. Que o Medo e Delírio vive dando isso. Em 22 segundos o Arthur Lira aprova qualquer coisa. Ave Maria. Deixa eu trazer os últimos pontos juntos, porque acho que são coisas mais rápidas de comentar. Plano de saúde dos animais teve uma redução de 60%, né, para a alíquota de medicamentos, vacinas e soros de uso veterinário,
Planos de saúde para pets também foram beneficiados com alíquota reduzida. Então, uma vitória aos mães e pais de pets defensores animais. Teve um benefício extra concedidos a montadoras da região Nordeste. Então, as montadoras, crédito presumido para ser abatido do imposto do automóvel das montadoras do Nordeste vai ser de 11,6% e não mais de 14,5%. Então, um incentivo fiscal para montadoras da região Nordeste. Tem a criação da figura do nanoempreendedor, que vai ter tratamento diferenciado em comparação com o microempreendedor individual, com o MEI. Então, nanoempreendedor é aquele que tem receita inferior a R$40.500 anuais. Quem cumprir esse critério não vai ser contribuinte, a não ser que faça essa opção, e não vai ter contribuição previdenciária, essa é a parte que me preocupa. Bares e restaurantes também tiveram alteração do regime, então os estabelecimentos vão poder se apropriar a esses créditos, né, de imposto nas suas aquisições, então isso pode ser usado pelos bares e restaurantes também para abater futuros tributos. E a questão do cashback, que a gente já tinha falado aqui, ampliou o sistema de devolução para o cashback é para pessoas, famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e que estão inscritas no cadastro único, e teve um aumento, uma mudança também no que a gente tinha falado da devolução, né? De 50% aumentou para 100% nas operações de fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural encanado. A gente tinha falado isso, né? Dessa proporção do que vai ser devolvido, umas coisas que estavam 20%, outras 100%, ainda estava meio questionável, mas ampliou a devolução de 50% para 100%, energia, água, esgoto e gás natural encanado. E aí fechamos nossos pontos, Flávia, o comentário final. Pois é. Quero falar do cashback, que houve aí uma melhora, né, na devolução, na restituição das contas fixas, mas tem um ponto importante aí no cashback que precisa ser bem delimitado. São famílias de cadastro único, são famílias com renda per capita domiciliar de até meio salário mínimo. Em algumas contas, por exemplo, o equivalente ao botijão de gás vai ser devolvido, é mais fácil, porque tem meio que um preço padrão. No caso da conta de luz, água e tal, a própria distribuidora, né, concessionária, vai descontar na própria conta, o que é mais fácil. E aí a questão é, como é que vai se dar o cashback dos outros produtos? Por exemplo, comida, gasto com supermercado, compra de eletrodoméstico, enfim, roupa e tal, porque tem uma parcela aí a ser restituída. E aí, a forma de restituição é a compra com nota fiscal, né? Você comprar dando o seu CPF e aí a Receita faz esse encontro de contas. Em São Paulo, no Rio teve isso um tempo, né? Agora, hoje em dia até tem, mas você só consegue abater de IPTU. Em São Paulo tem. No Rio Grande do Sul também tem, devolvendo Outro dia teve em São Paulo aquele mega, gente, saquem e tal, e teve gente que descobriu que tinha, sei lá, 400 e tantos reais para serem resgatados de devolução de imposto. Mas o problema é que, nesse caso, é um benefício, né? No caso São Paulo, Rio, universal e, obviamente, com viés de classe média. Sim. Né? A questão, quando você está falando de fazer essa restituição para a base da pirâmide, você está falando de famílias do cadastro único, então de baixa renda, você tem que criar meios de acesso. E nem todo mundo, ou quase ninguém que está na base da pirâmide, faz compras na economia formal dando CPF, entendeu? Então pode ser um benefício que não favoreça exatamente a quem ele deve favorecer. A reforma deixa uma brecha lá para que o governo faça uma estimativa de qual é o tamanho da cesta de consumo dessas famílias e faça uma devolução estimada, justamente levando em conta que nem todo mundo tem condições de comprar dando o CPF. Por exemplo, população ribeirinha, população indígena, quilombolas, mesmo moradores de favelas dominadas por grupos civis armados, por exemplo, da milícia. O cara entrega a nota,
seja lá onde for. Então, é importante a gente prestar atenção nessa regulamentação para que o cashback, que é uma ideia interessante para desonerar os mais pobres, ele seja efetivamente realizado, né? Porque entende-se que é uma medida para estimular a economia formal. Na medida em que você tem a perspectiva de ter de volta, você pede nota. E é verdade, eu mesma peço nota em tudo. Tudo quanto é serviço aqui no Rio, eu peço nota porque abato lá um tantinho do meu IPTU todo ano. Agora, não é para mim esse benefício. Esse benefício é para as pessoas mais pobres. E em que medida essas pessoas mais pobres do cadastro único, terão condições de transformar em crédito, em renda, em devolução, o consumo que faz, porque nem sempre ele vai ter comprovação. Você vai ali no sacolão, você vai pedir... Sim, no mercadinho, né, do bairro. Né, no mercadinho, na feira, né? Então, é importante prestar atenção nisso, como é que vai ser a aplicação, para que as pessoas não fiquem de fora, né? E efetivamente tenham o benefício. Por isso que tanta gente achava que valia mais a pena trazer a alíquota, não desonerar tudo, porque você beneficia, obviamente, os mais ricos e aperfeiçoar o cashback, do que desonerar tudo. Já há quem ache, como você, que é melhor desonerar tudo, e foi essa visão que prevaleceu, né, no caso da comida. Teve até um tributarista que falou da OAB de São Paulo, interessante, que a gente entrevistou lá na Globo News, e ele dizia o seguinte, André Félix, ele é da OAB de São Paulo, e ele dizia o seguinte: o sistema tributário deve se basear em 3 princípios: neutralidade, igualdade e não cumulatividade. Então, ele não acha que faz sentido você fazer alíquotas diferentes e devolver para um grupo e não devolver para outro. Todo mundo tem que estar sujeito à mesma alíquota, a menor possível, e você vai produzir justiça tributária menos na tributação sobre consumo e mais na tributação sobre renda e patrimônio. Aliás, tributação sobre renda e patrimônio que o governo está devendo o projeto. A gente lembra que no ano passado o que foi apresentado e aprovado e agora caminha para regulamentação é a reforma tributária sobre consumo, mas grandes distorções se dão a partir de renda e patrimônio, que proporcionalmente também pessoas ricas pagam menos, né? Tem muitas isenções embutidas nisso. O governo, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, promete entregar para tramitação no ano que vem. Vamos ver se vai conseguir, porque não é fácil mudar a tributação e impor alíquotas maiores às pessoas de maior renda, às pessoas mais ricas, porque, assim como no caso do consumo, os lobbies, né, dos setores organizados é muito maior, né, com muito poder político. Com certeza. É isso, minha gente. Então, o texto agora foi para o Senado, onde ele pode sofrer novas alterações, continuará sendo discutido, para depois passar também por votação no Senado. Vamos para o nosso próximo e último bloco, né, Flavel? Bora! Vamos começar com o manto Tupinambá? Vocês estão acompanhando aqui com a gente no Ângulo de Grilo já há muito tempo. A gente voltou a falar do manto Tupinambá, até no Carnaval, né? Porque ele teve muito presente no desfile da Grande Rio. Por causa da onça. A gente tem... Isso. As baianas também na comissão vinham de vestidas frente, do manto, né? Tupinambá. O manto, então a gente falou dele recentemente aqui também por conta disso. E vocês estão acompanhando que o manto já estava há 300 anos na Dinamarca, desde 1689, no Museu Nacional da Dinamarca. Foi um pedido, né, do Brasil, do Conselho Indígena Tupinambá de Olivença, o retorno do manto. Como eles dizem, o manto é um ancião para o nosso povo. Então não é simplesmente uma capa, uma roupa, um objeto, um artefato. Um objeto, né? Um artefato. E a gente já tinha falado aqui que tinham chegado, né, num acordo para devolução, para a volta do manto ao Brasil. Na semana passada saiu a nota de que o manto já tinha chegado ao Museu Nacional do FRJ
nota oficial, né, comunicada pelo museu, e logo depois veio o pronunciamento do povo Tupinambá, do Conselho Indígena Tupinambá de Olivença, falando de um combinado que não foi cumprido da parte do Museu Nacional. Então, esse manto estava na Dinamarca, foi combinado que seria alojado no acervo do Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Em maio, tiveram um encontro presencial entre o cacique do povo Tupinambá de Olivença, outras testemunhas, outros membros, né, do Conselho, membros do Museu Nacional. Havia, inclusive, um grupo de trabalho, né? Um grupo de trabalho do Ministério dos Povos Indígenas, em que foi GT de acolhimento. Essa recepção coordenada pelo povo Tupinambá, como os anciões da linhagem orientavam, para que houvessem rituais religiosos, né, espirituais do povo, do próprio manto, e que nenhuma decisão desse patrimônio seria tomada sem a consulta do povo Tupinambá. E aí foram surpreendidos quando foram informados agora, em 8 de julho, que o manto já tinha chegado ao Brasil, que já estava no Museu Nacional e que seria inviável essa recepção espiritual antes da abertura para a visitação pública. Então, o manto chegou ao Brasil e não foi recepcionado, né, como foi acordado anteriormente, de acordo com as tradições dos povos, né, do povo indígena, o qual o manto representa. E aí, essa foi a denúncia que foi feita na semana passada, de que o grupo, né, o conselho, gostaria de que os rituais religiosos acontecessem antes dessa exposição, né, pública, que esse combinado que havia sido feito em maio não foi cumprido, e aí o Museu Nacional solta uma nota assinada pelo diretor, né, pelo seu diretor Alexander Kellner, que sinceramente é das coisas mais lamentáveis que eu tive o desprazer de ler nos últimos tempos. A nota diz que o manto chegou ao Museu Nacional da UFRJ, estamos muito contentes. Seria uma ilusão pensar que um assunto como esse não iria despertar polêmica. Todos sabemos que a chegada do manto Tupinambá envolveria fortes emoções. Também estava claro que nem todas as solicitações poderiam ser atendidas devido a questões financeiras e, sobretudo, a fragilidade do material. O mais importante é esclarecer que o Museu Nacional, no fim de 2023, criou o grupo de trabalho de acolhimento ao manto Tupinambá, com representantes do povo Tupinambá. Estava claro que caberia à direção do museu a responsabilidade da segurança da peça e que seria respeitada a vontade dos povos originários de realizarem seus rituais sagrados antes de qualquer apresentação pública. Também foi avisado que o procedimento deveria ter sido realizado, que teriam de ser realizados após a chegada do manto. Finalmente, esse que estava há 350 anos em um país com condições climáticas bem distintas das nossas, precisa passar por um processo de adaptação para sua segurança. Assim que o manto chegou, o GT foi informado para programar as ações futuras. Haveria, inclusive, um acordo de que não haveria manifestação unilateral sobre o assunto na imprensa. Aí, aproveito para agradecer ao Museu da Dinamarca e às autoridades pela paciência, compreensão e tal. Espero que a vinda desse manto, um acontecimento histórico, seja visto como um momento de união, que possa trazer a felicidade de todos. Realmente, assim, é de quinta, né? Porque o que diz é que a recepção do manto no território deveria ter sido feita também pelos povos que estavam coordenando, pelos povos, de que esse manto é ancião, e não que eles fossem avisados, gente, chegou, né? Tipo assim, gente, não existe isso, né? Por uma ligação de WhatsApp. Por WhatsApp, gente, olha galera, só, chegou. Dá. Como assim? Veio de correio? Foi AliExpress? Que você ficou sabendo só quando chegou lá o correio carteiro, bateu na porta com a caixa lá do Museu Nacional e falou, tá aqui. Foi assim que veio? Com certeza não foi assim que veio, né? Inclusive a nota do museu dá muito bem a entender da fragilidade de um material que tem 350 anos, feito de penas, que estava num país com condições climáticas muito diferentes. Talvez mais, porque ele pode ter sido feito no século anterior. Então, assim, que estava num país que, de fato, com condições climáticas muito diferentes do Brasil, obviamente sendo mantida no museu, né? Então, com calefação. Dinamarca, imagina, faz muito frio. Frio que não faz no Brasil. Mas, com certeza, com calefação, mas uma calefação artificial. Enfim, gente, milhões de questões. Mas o que foi acordado foi, o manto deve ser recepcionado
pelos povos indígenas que farão os rituais religiosos no momento de chegada, de reencontro deste ancião com o nosso povo. Foram avisados que o manto já estava aqui por uma ligação no WhatsApp. Então é assim, é a recolonização, né? A gente já fala tanto aqui de revitimização, no momento em que a gente está tratando essa devolução desses objetos, desse manto sagrado, mas de outros objetos de tantos países que a gente já citou aqui, né? Os bronzes do Benin, tantas que a gente já citou aqui, vários artefatos da Ilha dos Museus na Alemanha que estão sendo reivindicados também, né? Que tem um componente não só cultural como religioso para esses povos. E a gente está falando da devolução do colonizador para, né, os colonizados, para os povos que foram vítimas desse roubo. E, de novo, o manto é devolvido e é colocado na mão de uma instituição que não respeita o ritual religioso, a soberania daquele povo a esse ancião, né, a esse objeto que é um ancião. Então, assim, é a colonização tudo de novo, né? Não tem cabimento. Estava lá na Dinamarca, foi roubado, agora está nas mãos de uma instituição brasileira, também colonizada, né? Que a gente sabe que esse país aqui, tudo aqui, nada disso aqui existia, né? Tudo que foi feito a partir ali da invasão também é colonização, e os indígenas não tiveram direito, acesso ainda ao seu próprio ancestral. Então é assim, é inacreditável a postura, não, inacreditável não, né? É completamente crível, porque a gente está falando de um museu onde era a casa, né, da família real, no Rio de Janeiro. Esse museu que a gente defendeu tanto aqui, eu não me conformo. Que a gente lamentou tanto o incêndio do museu, né, tudo que aconteceu nesse museu, o tamanho da perda histórica que a gente teve com o incêndio do Museu Nacional, tanto que a gente comemora, né, que o Museu Nacional voltou, extremamente importante, mas não é também de surpreender ninguém, né, que a casa dos colonizadores tem essa postura também ainda colonizadora em cima de algo que não foi uma gentileza o que os indígenas fizeram de aceitar que o manto tupinambá fosse exposto no Museu Nacional. Se eles falassem, não será e voltará para o nosso território. Lamento. Esta não é a propriedade de vocês. Ah, mas a conservação não interessa. Esse olhar de objeto a ser admirado amplamente para o público com um contexto histórico é um olhar colonizador. Se eles falassem, esse manto é nosso e ele vai voltar para casa com a gente, e ele vai ficar dentro do nosso ambiente, no meio do nosso povo, porque é nosso ancião, sem as técnicas de conservação, de temperatura, de não sei o que do museu, a gente tinha que falar assim, tá tudo certo. Vocês deveriam ter a soberania dessa decisão. Fizeram a gentileza de ceder a exposição do manto ao público, reconhecendo a importância histórica, né, que se tem de toda essa história, dessa trajetória, dessa devolução. Fizeram essa gentileza com o povo brasileiro e é isso que tem em troca. Então, não me conformo. A minha vontade é que eles virem e falem, então também não quero mais. E me dá! Não vai ficar mais em museu nenhum. Ai. Imagina, vai ser uma briga judicial sem fim, né? Porque foi uma negociação de museu para museu, de país que recebeu. Inclusive, eles nem usam a palavra devolução, né? Eles falam agora de transferência você ou rouba doação. E depois doa. Porque aí você não está aprovado. Aí depois fala que você está doando. Gente, é o fim dos tempos, é a inversão de valores, que é uma coisa que não tem igual. Mas formalmente não está comprovado de que foram os dinamarqueses. Nossa, mas aí também que roubaram. Um pelo outro. Então, enfim, é isso. Gente, enfim, é tudo muito complicado nesse debate sobre repatriação ética, né? Tem muitas sutilezas. A gente mesmo, semana passada eu estava lendo sobre os bronzes do Benin, e a Nigéria tomou uma decisão de dizer que eles integram o patrimônio familiar pessoal do Obá, que é o descendente do Obá, de quem foi subtraído, e não do povo nigeriano. Então, assim, virou propriedade de uma família, né? Complicado. E aí tem, de novo, um imenso debate jurídico, histórico, em relação a
os museus estão restituindo para integrar o patrimônio dessas famílias, e aí eles vão ser vendidos, por exemplo. Enfim, tem várias questões, há muita sutileza. Há debates em relação a museu só existe porque existe a opressão e o roubo. Em que pese a gente adorar visitar museu, já falamos conhecer, aqui. etc. Se mas virar os museus moda, históricos têm Ilha dos referências. Museus na Alemanha acabou, museu em Londres acabou, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Então, olha, a pistola está aí falando. Mas, assim, eu achei lamentável a postura do diretor do museu, inclusive quando ele fala que foi combinado que não haveria pronunciamento unilateral. Como assim, gente? Caladão? Silenciamento a essa altura? Quer dizer que as pessoas são desrespeitadas nos seus direitos, nos pactos, nos acordos firmados, tem que pedir autorização e também não podem pra falar. reclamar? Porque o senhor do manto, o senhor do museu é o diretor, e ele desautoriza. Então, enfim, achei super lamentável. À luz de tudo que o Museu Nacional passou, uma tragédia inestimável, mas essa tragédia inestimável poderia ter instituído um traço, uma fração de humildade, de generosidade, de consciência, e não imprimiu e não emprestou nada disso ao diretor do Museu Nacional. E eu lembro, inclusive, da antropóloga Glicéria Tupinambá, que faz parte do GT do Ministério dos Povos Indígenas, e ela, inclusive, tem uma reportagem linda no Fantástico, que ela foi ao Museu Nacional da Dinamarca e ela esteve com o manto Tupinambá. Então, assim, uma sequência de imagens muito emocionantes, e ela profundamente desapontada com isso, porque não é um repatriamento institucional, é a volta de um ancião, é a volta de um ancestral para o seu povo. E certamente ela tem razão quando diz, não é um repatriamento só com embaixador e museu, é necessária a presença do povo, né, do povo de origem, e não precisava ser levar o manto lá. Eles sabiam disso, estava acordado. Agora, nenhum representante do povo Tupinambá merecia estar no aeroporto, onde quer que tenha sido feita essa cerimônia institucional simbólica de devolução, de repatriamento. Claro que houve. Ou ele entrou o quê? Ele foi sozinho até um avião e chegou sozinho também e foi andando até o museu? Óbvio que não. Óbvio que teve um salamaleque entre autoridades. Por que não a presença de um representante do GT, do Ministério dos Povos Indígenas, do povo Tupinambá, para posteriormente se fazer uma cerimônia, um lançamento, uma apresentação com pompa e circunstância? E eu queria, inclusive, lembrar que isso não é nem inédito. As peças do Liberte o Nosso Sagrado, que ficaram sequestradas no Museu da Polícia Civil, foram restituídas, e também nesse acordo para transferência para o Museu da República, que fica ali no Catete, e no dia da chegada tinha representante de religião de matriz africana. Babá Dailton, Moreira Costa, Mãe Meninazinha de Oxum, e eles estavam lá para receber, juntamente com a equipe do Museu da República, as peças sagradas, recepcioná-las, e depois elas ficaram em quarentena, inclusive estão lá ainda. As visitas ainda são restritas, estão devendo uma grande exposição com aquelas peças. A primeira caixa que abriu foi um Exu Lalu, e depois um atabaque. E as peças estão lá, com devido respeito à religiosidade, à carga simbólica que elas carregam e representam. Então, o Museu Nacional errou em fazer essa operação secreta, né? E errou com a nota que desqualifica os que reclamaram. Então, errou duplamente, quando deveria era ter se desculpado já de imediato, dizendo que, de fato, rompeu o que foi combinado. E não dizer que foi combinado que ninguém ia falar unilateralmente com a imprensa. Mas, gente, pelo muito amor de racismo. Deus, né? É muito racismo anti-indígena. Sinceramente, é duro de engolir, sabe? Bom, vamos fechar esse episódio
comentando rapidamente, eu acho que é uma atualização, né, na verdade, não tem ainda muito... Ai, gente, é tanta tristeza que não tem nem o que dizer, na verdade. Vocês acompanharam aqui no Ângulo de Grilo, e eu imagino que em todas, né, a cobertura midiática, o assassinato, a morte, né, do João Pedro, um adolescente de 14 anos, durante uma operação da Polícia Civil e Federal em maio de 2020, já ali na pandemia, no Complexo do Salgueiro. Ele foi baleado, estava na casa do tio brincando, foi baleado, não resistiu. A família só soube onde o corpo dele estava 17 horas depois, ele foi socorrido, e a família não sabia para onde ele tinha sido levado. Esse caso virou notícia, né? Foi logo depois da morte do George Floyd. Depois? Não, o George Floyd foi em junho, né? Então foi isso. Foi uma semana antes, 18 de maio, e George Floyd, então 25 foi bem de naquele maio. momento em que eclodiram completamente os protestos nos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd, e aqui também, e que a gente acompanhou esses desdobramentos, e o fato é que na semana passada os 3 policiais civis envolvidos na morte do João Pedro foram absolvidos, né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É uma sumariamente, coisa assim, sem julgamento. Inacreditável. O processo acabou. Não dá para explicar, né, uma coisa dessa. O entendimento da decisão é que os policiais agiram em legítima defesa. Bom, triste, é lamentável. A OAB do Rio de Janeiro pretende levar essa decisão para o STF, né, recorrer, levar para o STF para tentar dar algum tipo de continuidade a esse caso, a algum resquício de alguma justiça que já não é justiça, que já não existe, né? Mas é isso, é uma atualização lamentável que é a cara do Brasil, a cara do Rio de Janeiro, a cara da polícia do Rio de Janeiro, assim. É o projeto, né? A gente fala muito aqui desse projeto genocida, e é mais um retrato muito fidedigno, muito fiel desse projeto de genocídio, de aniquilar a existência negra, principalmente a partir de suas crianças e jovens negros e adolescentes negros. E tristíssimo, revoltante, impressionante, como a gente fica girando nesse entorno, né? Dessas mesmas conclusões, dessa mesma falta de resolução, dessa mesma falta de alguma fagulha de justiça depois dessas grandes tragédias. Mas é isso que valia a gente, de novo, tratar e falar aqui no Ângulo de Grilo, para fechar. 4 anos depois, né, de um caso que foi muito emblemático, justamente a Isabela fez referência ao George Floyd, no dia do assassinato de George Floyd, foi protocolado no Supremo Tribunal Federal o pedido de providências em relação à violência e letalidade de operações policiais no Rio de Janeiro, né, em particular, durante a pandemia, quando havia aquela recomendação de isolamento, né, de recolhimento. A casa do João Pedro tem 70 tiros, né, marcas de 70 tiros, mais de 80 tiros disparados, 70 tiros nas paredes, e o João Pedro morto quando estava em casa com amigos, com primos, e teve o corpo retirado do local. Eles levaram de helicóptero, os policiais, e só apareceu 17 horas depois. A partir dali, houve essa provocação ao Supremo Tribunal Federal e a decisão do ministro Fachin, na famosa ADPF das favelas, que ainda hoje, né, se alastra em termos de debate, proibindo operações policiais não justificadas, né, durante a pandemia em comunidades do Rio de Janeiro. Então, esse caso emblemático também chegou impune, né, pela decisão da juíza de primeira instância. Na 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, a juíza chama Juliana Bessa, que absolveu sumariamente, o que significa que o processo ele não vai andar, ele para. Acabou, não vai ter nem julgamento. E a expectativa da família, da Defensoria Pública do Rio, do Ministério Público, era de levar os 3 policiais à júri popular.
Não que júri popular signifique muita coisa, né, nesse ambiente de impunidade, porque a gente falou do caso do Jonatas aqui meses atrás, depois de 10 anos, né, e da dor da Ana Paula, ele assassinado com um tiro nas costas na favela de Manguinhos. Mas havia uma expectativa de um caso emblemático como esse pudesse ser uma sinalização de que há interesse no enfrentamento à impunidade, no enfrentamento às abordagens abusivas. Não foi o que aconteceu. A Defensoria Pública e o Ministério Público prometem recorrer, apelar contra essa decisão. Tem uma expectativa que, diante da repercussão, ela de fato possa ser revista, mas a notícia de momento é que os policiais responsáveis pelo assassinato desse menino de 14 anos, caso emblemático do Rio de Janeiro, no Complexo do Salgueiro, ficará impune, né? A Anistia Internacional Brasil soltou nota, a Justiça Global soltou nota, a Coalizão Negra por Direito soltou nota e fez uma manifestação na última quinta-feira em frente ao Tribunal de Justiça do Rio, cobrando uma revisão dessa posição, e a gente vai acompanhar, claro que com lamento e expressando aí nossa solidariedade à família do João Pedro. Angulers. Para fechar, Flávia, faz o convite, né? Porque esse final de semana você estará em Petrópolis, juntamente com ela. Pois é, Conceição eu vou participar. Evaristo, mais uma formação da Afropatota. Então, eu vou participar no sábado, em secretário de um evento chamado Agroserra, que é uma feira que tem lá com os produtores rurais, locais, e vai ter uma mesa, eu e Aida vamos estar lá nessa mesa, 15 horas, é uma roda de conversa chamada Semeando Cultura, Diversidade e Inclusão. Vou fazer parte dessa mesa no evento Agroserra, isso no sábado. E no domingo, aí sim, né? Apresentação de gala, digamos assim. A partir começa às 16 horas, o meu bate-papo com a Conceição Evaristo. A Conceição vai fazer uma palestra, né? Uma espécie de aula magna, digamos assim, convidada de honra, do Festival de Inverno do Sesc Quitandinha. A programação é sempre incrível. E na sequência, incrível. A gente faz um bate-papo. E, inclusive, super convido, porque a exposição que está lá no Sesc Quitandinha, já desde maio, sim, a gente falou aqui. Dois Brasis. Eu comentei com vocês que eu fui em novembro lá em São Paulo, nessa exposição maravilhosa, e ela está no Sesc Quitandinha, e domingo tem Conceição Evaristo e essa que vos fala, Flávia Oliveira, papeando lá sobre brasilidade. Outra coisa que eu queria deixar é uma nota de despedida, né, do Sérgio Cabral, pai, um grande intelectual do Rio de Janeiro, carioca, vascaíno, pesquisador, escritor, dramaturgo, jornalista, fundador do Pasquim, que foi um veículo absolutamente fundamental no enfrentamento à ditadura, um veículo da resistência durante a ditadura. Ele morreu no domingo, 14 de julho, aos 87 anos. Era um grande carioca, eu acho que fica o pesar. Entre as obras da dramaturgia de Sérgio Cabral estava o musical Sassaricando, em parceria com Rosa Maria Araújo, maravilhoso, ficou 10 anos em cartaz. Um sucesso absoluto, contando a história do Brasil através das marchinhas de carnaval. Sérgio Cabral era um grande pesquisador, amante das escolas de samba, querido pelas agremiações. Dizem que ele era portelense, mas com o coração também na Mangueira, no Salgueiro, no Império Serrano. Dizem que ele era mangueirense, com o coração na Portela, no Salgueiro e no Império Serrano, mas foi um grande pesquisador, jurado, comentarista de carnaval, e fica aí o nosso pesar por esse carioca que partiu nesse último fim de semana. É isso, Angulers. Uma boa semana para vocês. Bom final de semana. Boa semana. Terça-feira que vem a gente volta. Quem for aproveitar o final de semana no Festival Sesc de Inverno, marca a gente, depois conta como foi. A programação está intensa. Shows à beça pela Serra inteira, Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis.
Então, Itaipava, Valença, aproveitem muito, vê lá a programação, tem o site festivalsescdeinverno.com.br com a programação detalhada. E terça que vem estamos de volta. Um beijo! Beijo, beijo.